Depressão, a doença do século. Eu gostei muito de uma definição que eu ouvi que diz que a depressão é como andar debaixo de uma escuridão perpétua e quando estamos na escuridão temos medo de tudo. A depressão surge geralmente de 3 aspectos: circunstanciais, químicos e espirituais. Circunstanciais é quando acontece alguma tragédia na vida da pessoa, perde alguém, alguma queda brusca financeira e a pessoa entra em tristeza, em depressão profunda. Químicas são quando a pessoa tem uma predisposição genética, familiar para ter esse tipo de aflição. E espirituais muitas vezes vêm por intermédio de pecados, possessões demoníacas e N fatores. E eu convido você agora a olhar para a palavra de Deus e ver que a palavra fala muito sobre sofrimento, sobre angústia, sobre tristeza e até mesmo sobre depressão. Em Gênesis 30, versículo 1, a gente vê o caso de Raquel, que diz para Jacó: "Dai-me filho, senão eu morro". Vemos também na vida do próprio Jacó um quadro de tristeza quando seu filho José ele é tido falsamente como morto para seu pai e a palavra diz que seu pai vai colocar cinza sobre a sua cabeça, irá rasgar suas vestes e chorará lamentavelmente por vários dias pela vida de José. E você lembra do livro de Ruth, que conta a história de Noemi, que sai com a sua família para Moabe, lá morre seus filhos, morre seu marido, e quando ela volta então para Judá, a palavra diz que ela fala: "Não quero mais que chamai-me de Noemi, mas chamai-me de Mara", ou seja, amarga, porque Deus tem me afligido. No próximo livro da Bíblia, em 1 Samuel, Samuel, grande profeta de Israel, nós vemos sua mãe, Ana, antes de eu tê-lo como filho, amargurada de espírito ali diante de Eli, diante do templo. E ela fala: "Eu não estou bêbada". Ela diz isso para Eli, mas eu sou uma mulher afligida de espírito, amargurada, triste. E aí quando nós chegamos então no livro de Jó, nós vemos um livro inteiro de alguém que passou por um quadro profundo de tristeza, de depressão. Jó, ele sofria tanto que quando seus amigos vêm para o consolar, a palavra diz que eles ficam 7 dias sem dizer uma palavra, porque viam o tremendo sofrimento de Jó. Jó ele chega a dizer que era melhor ele ter morrido no dia do seu nascimento. Jó passou um quadro de depressão profunda, um tratamento de Deus na vida dele. A verdade é que os sofrimentos, as angústias, as aflições são comuns a todos os seres humanos e nós vemos na Bíblia que grandes homens e mulheres de Deus passaram por situações como essas. Nós podemos também ir para a história da igreja e ver, por exemplo, o clássico O Peregrino, de John Bunyan. Na história que John Bunyan conta, O Peregrino, o cristão, ele sai da cidade da destruição, vai rumo à cidade celestial, mas logo que ele sai, ele cai no pântano do desânimo. Depois nós vemos que ele é capturado pelo gigante desespero e depois ele será brutalmente espancado no castelo da dúvida. Desânimo, desespero, dúvidas são coisas que nos acometem e que nos lançam em profunda tristeza. E muitas vezes, se não tivermos recursos, nós paramos então em uma depressão. Charles Haddon Spurgeon diz que a carne pode suportar apenas um certo número de feridas e sofrimentos, mas a alma pode sangrar de 10.000 maneiras diferentes e morrer repetidas vezes a cada hora. A verdade é que o tempo que a gente está vivendo está jogando muitas pessoas nesse quadro de depressão. A depressão é um termo oriundo da geografia, que quer dizer quando há um declínio. É como se a planície fosse aquilo que é normal para nós e nossa vida circulasse nessa planície entre altos e baixos, tristezas e alegrias. Mas a depressão é quando tudo é jogado para baixo. E a depressão ela traz 2 grandes características, que é a falta de prazer e a falta de energia. É quando alguém não tem mais ânimo para fazer nada, porque não tem prazer e nenhum tipo de energia para fazer algo. Para encerrar esse vídeo, eu quero dar uma maneira prática de como vencer a depressão. Eu olho para a vida do apóstolo Paulo e ele diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 e 9 o seguinte: "Eu não quero, irmãos, que vocês possam ignorar a aflição que nos sobreveio na Ásia, porque era maior do que poderíamos suportar." Então ele está dizendo de uma aflição que era tão grande que eles não conseguiriam suportar sozinhos. Mas aí ele diz o seguinte no 9:
que eles aprenderam a não depositar a sua confiança em si mesmo, mas olharem para Deus, que ressuscita dos mortos. A verdade é que podemos sim ter aflições tremendas na nossa vida, e o apóstolo Paulo diz: eu não quero que vocês ignorem as nossas aflições, eu não quero que você ignore as suas aflições, mas eu quero que você faça como o apóstolo Paulo, não olhe para si mesmo, mas olhe para Cristo, aquele que é a ressurreição e a vida. Porque sim, se você olhar para você, você vai ver corrupção, mas se você olhar para ele, você verá santidade. Se você olhar para você, você verá pecado, mas se você olhar para ele, você verá pureza. Se você olhar para você, você verá morte, mas se você olhar para ele, você verá aquele que é a vida. Como o salmista disse: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Na luta contra a depressão, eu deixo alguns conselhos práticos. Sim, eu acredito em cura instantânea da depressão, mas eu também creio que Deus deu uma capacidade aos médicos, aos psicólogos, aos psiquiatras para poderem tratar de situações como essa. Então não ignore os medicamentos, não ignore a psicologia, coisas que vão te ajudar quimicamente, nas suas circunstâncias de depressão. Mas aqui irá então a minha dica mais valiosa para você que está assistindo. Se você passa por um quadro de depressão, de tristeza profunda, eu quero te fazer olhar para Cristo Jesus, a nossa maior referência, que ele, no momento de profunda angústia, ele vai para os seus discípulos ali no Monte Getsêmani e ele diz para eles, para os seus amigos: a minha alma está angustiada até a morte. Você tem noção disso? Que o próprio Deus encarnado, ele sentiu angústia, uma angústia mortal ali no Getsêmani, e ele fala isso aos seus amigos. Sabe o que acontece muito com aqueles que passam por depressão? É que eles não conseguem se abrir, eles não conseguem falar. E aqui então vai um conselho também para aqueles que são conselheiros, para aquelas pessoas que vão ajudar outras pessoas que estão com depressão. Não seja aquele tipo de pessoa que vai acusar, que vai apontar o dedo, mas seja aquela pessoa acolhedora. Então eu não sei se você passa por um quadro de depressão ou se você conhece alguém. Esse é o vídeo que eu peço para você encarecidamente compartilhar, porque as pessoas que passam por quadros de depressão, de tristeza, de angústia, não conseguem se abrir e falar. E talvez esse vídeo irá ajudar a abrir uma porta para que haja então restauração, para que haja mudança de vida, para que haja então Jesus Cristo libertando essa vida. E se você é uma dessas pessoas que está passando por um quadro de depressão, o que eu posso fazer por você nesse vídeo é orar por você nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar. Papai, obrigado por esse tempo. Nós agradecemos porque sabemos que o Senhor nos ama. E eu oro para essa pessoa que está assistindo agora, Senhor Jesus, para que o Senhor possa dar a ela o escape dessa depressão, o escape dessa aflição, mostrando para ela que Cristo Jesus é a nossa alegria, que Cristo Jesus é a ressurreição e a vida, que possa haver, Senhor Deus, arrependimento nesse coração, que possa haver mudança de vida e que o coração possa ser aberto para uma nova realidade, de olhar para a sua palavra e ver nela a solução para a nossa vida caída e amar a Ti, então, sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém.